Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá para a nossa última aula teórica, né? Hoje, segunda-feira, nossa aula de revisão, tá? E quarta-feira, nossa prova, tá bom? Hoje a gente vai falar de mais algumas aplicações da ideia de integral de Riemann, tá? A gente vai falar de comprimento de arco, trabalho e pressão e força hidrostática, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre essas aplicações. Lá no livro tem muitas e muitas aplicações, tá? Tem aplicações na economia, aplicações na biologia, na probabilidade, na física, em várias áreas do conhecimento, tá? Então, a ideia básica da integral que a gente estudou, através dela você consegue realizar várias aplicações nos mais diversos campos do conhecimento humano, tá bom? Então, um curso de cálculo 1, o curso que a gente planejou para ministrar para vocês, exatamente essa ideia, é repassar a vocês os conhecimentos básicos, as ferramentas básicas para que vocês, no curso de vocês, na área de estudo de vocês possam aplicar essas ferramentas, tá bom? Então, não deixe de estudar, de tentar entender essas aplicações, porque serão muito importantes para vocês. Tá? Na aula anterior a gente falou de aplicações de volume, né? O volume através do método do fatiamento, das cascas cilíndricas. Tá? Tem outras aplicações interessantes no livro, como por exemplo a área de uma superfície de revolução. Tá? Não sei se alguém deu uma olhada. Aplicações referentes a conceito de probabilidade, fluxo sanguíneo, etc. Então tem muita coisa. E vocês vão ver que em todas essas aplicações, aquela ideia de integral que a gente utilizou na definição, ela está presente. Tá bom? E nas 3 aplicações que nós vamos trabalhar hoje, essa ideia também estará presente. Tá? Uma coisa que eu preciso falar, que antes de eu vir, hoje eu estava lançando as notas de vocês no Moodle e por um acidente meu, eu lancei todas as notas erradas. Então a nota que estiver aparecendo lá de vocês no Moodle não é a nota correta, muito provavelmente, tá? Então eu vou retificar essas notas ainda, ou hoje ou amanhã, tá? Quando eu chegar. Aqui eu fui filtrar a planilha e filtrou só uma das colunas, a coluna dos cursos, e a coluna das notas não modificou, permaneceu a mesma. Ou seja, a nota que aparece, a sua nota que aparece lá é a nota de outra pessoa, tá? Então, se for maior, vai ter que diminuir. Aí foi um erro meu, tá? Então eu peço desculpas, mas tão logo eu vou retificar esse erro, tá? Sexta-feira tem aula de sessão de monitoria, tá? Então, a última sessão de monitoria de vocês antes da prova, tá? Então compareçam, tirem dúvidas. A prova, como eu já falei para vocês, já está pronta, tá? Inclusive, uma das aplicações que a gente vai trabalhar hoje é uma das questões da prova, tá bom? Então prestem bastante atenção na aula. Uma questão também eu já falei que é sobre volume, tá? E já vou logo dizer que uma outra questão é sobre área, né? Então, volume, área é uma das aplicações e tem mais umas 4 ou 5 questões lá para vocês brincarem. Brincadeira, não tem tudo isso de questões não. Mas área, volume e uma das aplicações aqui que a gente vai trabalhar, tá? Fora outras coisas. Então é isso, tá? Era isso, são esses avisos. Vamos para a nossa 30ª aula, tá? Hoje, 14 de dezembro de 2022, a gente vai falar de comprimento de arco, trabalho e pressão e força hidrostática, tá? Vamos começar com comprimento de arco. Uma das aplicações mais importantes da ideia de integral de Riemann, a gente já viu que é o cálculo de área, volume, e o comprimento de arco também é bem importante, só que, em geral, a gente vai deduzir uma formulazinha agora para comprimento de arco através de integral de Riemann. Só que, em geral, essa fórmula ela recai numa integral que, na maioria das vezes, não é uma integral simples de se calcular. Tá? Já logo antecipo a vocês que, em geral, não são integrais simples.
Aqui os exemplos que eu vou fazer serão exemplos mais simples, mais básicos, mas mesmo lá no livro você pode ver alguns exemplos que são bem trabalhosos, encontrar as primitivas das funções que são geradas através dessa aplicação. Tá? Mas o importante é você ter o conhecimento do processo, de como que se chega a isso, né? Porque o cálculo de certas integrais, isso aí você pode fazer facilmente com um computador, com uma calculadora, etc. O mais importante aqui para vocês, claro, além de saber calcular e saber dominar, precisar dominar essas técnicas básicas de integração que a gente trabalhou, é você saber passar para o computador o que ele tem que fazer. Porque se você não souber fazer isso, de nada vai adiantar, o computador não vai calcular as coisas corretamente para vocês. Tá? Então vamos lá, comprimento de arco, e a ideia básica vai ser a gente conseguir calcular o comprimento de uma curva. Uma curva que não é uma curva, uma linha poligonal. Porque se for uma linha poligonal é bem simples, a gente consegue calcular a distância de segmentos de reta facilmente. Agora, quando você tem uma curva, aí já não é tão simples você calcular o perímetro, o comprimento dessa curva. Por exemplo, um dos exemplos clássicos é o cálculo do comprimento de um círculo, da circunferência de um círculo, que a gente inclusive já comentou aqui no início do nosso curso. A ideia que foi gerada pelo método da exaustão, lá na antiguidade, etc, etc. Tá? E aqui nós vamos querer calcular, vamos supor que essa curva ela é modelada pelo gráfico de uma função contínua. Tá? Vamos supor que essa curva é o gráfico de uma função contínua. Então, através disso, como que a gente pode calcular o comprimento dessa curva, desse arco aí? Tá? Então, vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que esse arco aí é modelado por uma função contínua, definida em um certo intervalo AB. Tá? Aqui é o gráfico da função y igual a f de x. E o que a gente quer é calcular o comprimento dessa curva. A gente não sabe calcular o comprimento de segmentos curvos. Como eu já falei, a gente sabe calcular comprimento de segmentos retos, segmentos de retas. Tá? E no plano cartesiano, se eu tenho dois pontos do plano cartesiano, por exemplo, se eu tomar esse ponto aqui e esse ponto aqui, a distância entre eles é dada por uma linha reta, eu sei calcular essa distância. Tem uma formulazinha lá da geometria analítica, desde o início do nosso curso a gente usa essa formulazinha, que é a distância entre dois pontos. Tá? Agora, para o caso desse segmento curvo, aí, desse segmento de arco, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Aí a ideia vai ser a seguinte, vai ser uma ideia bem parecida com a ideia que nós trabalhamos na definição de integral de Riemann. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o segmento AB e vou particionar esse segmento. Tá? Então, vou tomar uma partição dele, ou seja, vou dividir ele em subintervalos. Tá? E aí, esses subintervalos, a imagem desses pontos, para cada subintervalinho desse, eu vou ter esses pontos aqui sobre a curva. Tá? Então, tem esses pontos aqui, ó. E a ideia vai ser a seguinte: ao invés de eu calcular diretamente o comprimento dessa curva, que eu não sei fazer ainda, eu vou calcular o comprimento da poligonal, da linha poligonal que liga esses pontos. Tá? Ou seja, vou pegar a medida desse segmento, vou somar com esse segmento, mais esse, e assim por diante. Ó. Tá bom? E aí eu vou medir cada segmento desse e vou somar esses comprimentos.
o resultado dessa soma vai ser uma aproximação para o comprimento da curva que eu estou querendo calcular. Você concorda com isso? Vai ser uma aproximação. Vai ser exatamente o mesmo comprimento? Não, mas vai ser uma aproximação. E aí qual será a nossa ideia? A nossa ideia vai ser dividir cada vez mais o comprimento AB, ou seja, aumentar o número de subintervalos e, portanto, diminuir o comprimento desses intervalinhos. E, portanto, os pontos vão ficar muito próximos um do outro e os segmentos também cada vez menores, mas quando eu somar o comprimento de cada um desses segmentos, essa soma vai se aproximar cada vez mais do comprimento original da curva. Ok? Tudo bem? E aí eu vou passar o limite, vou fazer o número de subintervalos e tender ao infinito. E se o limite existir, o resultado desse limite vai ser o comprimento dessa curva. Ok? E aí a gente vai ver que vai recair numa soma de rima e, portanto, vai recair numa integral. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o iésimo intervalo aqui. Ó. Vamos supor que esse aqui é o xi e esse aqui é o xi menos 1. Vou olhar para esse intervalinho. O comprimento desse intervalo, a gente já sabe que é ΔX. Tá? Vou tomar um ΔX aqui, que é o comprimento desse intervalo. Tá bom? Esse aqui, ó, é o ponto correspondente ao xi menos 1. Eu vou chamar esse ponto de ponto I menos 1. E esse aqui é o ponto I. E esse segmento entre os pontos I menos 1 e I é um segmento de reta. Esse segmento eu sei calcular através da fórmula da distância entre dois pontos, lá da geometria analítica. Tá? Lembra como é a distância entre dois pontos? Se você tem dois pontos, um ponto A de coordenadas XA e YA e um ponto B de coordenadas XB e YB, a distância entre os pontos A e B é dada pela raiz quadrada de XA menos XB ao quadrado, ou XB menos XA, né, vai elevar ao quadrado, tanto faz, mais YA menos o YB ao quadrado. Tá claro? Tudo bem? Então essa daqui é uma expressãozinha que a gente já conhece, desde o ensino médio lá. E aí eu vou usar essa formulazinha para os pontos I e I menos 1. O PI e o PI menos 1. Quais são as coordenadas do ponto PI? É XI e YI. E quais são as coordenadas do ponto PI menos 1? É XI menos 1 e YI menos 1. Tudo bem? E aí eu vou calcular a distância entre os pontos PI e PI menos 1. Como é que vai ficar? Pela formulazinha, vai ficar raiz quadrada de XI menos XI menos 1 ao quadrado, mais YI menos YI menos 1 ao quadrado. Tá bom? Ou seja, isso aqui vai ser a raiz quadrada. XI menos XI menos 1 é o que, pessoal? É esse segmento daqui até aqui, ó. Se eu pegar esse ponto menos esse tamanho. E esse tamanho é quem? ΔX. Então, isso aqui é ΔX ao quadrado. Mais YI menos o I menos 1 é o ΔY ao quadrado. Que é a variação aqui em Y. Tudo bem? ΔY. Essa daqui é a distância entre esses pontos. Tá? Agora, olha só o que a gente vai fazer. Eu estou supondo que essa função é contínua. Tudo bem? E vamos supor também que essa função ela é derivável nesse intervalo. Ou seja, vamos supor que essa função é contínua e derivável. Tá? Uma função lisa, suave. Daí, se ela for contínua e derivável nesse intervalo AB, então para esse intervalo de xi menos 1 até o xi, eu posso aplicar o teorema do valor médio. Vocês lembram do teorema do valor médio? O que o teorema do valor médio nos diz? Ele diz que se a função for contínua e derivável num certo intervalo,
vai existir um ponto desse intervalo, tal que a derivada da função desse ponto é igual ao coeficiente da reta secante que passa pelos extremos desse intervalo. Ou seja, isso aqui, ó, TVM nos diz: se f for contínuo no intervalo AB e f for derivável em AB aberto, então TVM nos diz que existe um ponto C no intervalo AB, tal que a derivada da função no ponto C é igual ao f de B menos o f de A sobre B menos A. Lembra disso? A gente viu esse resultado e demonstramos de tudo, tá? Então, usando o TVM, teorema do valor médio, nesse intervalinho aqui, porque se ela é contínua e derivável no intervalo AB, ela é contínua e derivável nesse intervalo. Então, nesse intervalo vai existir um ponto, que eu vou chamar de xi asterisco. Vai existir um xi asterisco, tal que a derivada da função nesse ponto é igual a f de xi menos o f de xi menos 1 sobre xi menos xi menos 1. Ou seja, pelo TVM, existe um xi asterisco no intervalo xi menos 1 xi, tal que a derivada da função nesse ponto xi asterisco é igual ao f de xi menos o f de xi menos 1 sobre xi menos xi menos 1. Ora, aqui no denominador, xi menos 1 é o delta x. E f de xi menos o f de xi menos 1 é o delta y. Variação das imagens desses pontos. Tá bom? Portanto, o delta y é igual, se eu pegar esse cara e passar para cá multiplicando, vai ser a derivada da função no ponto xi asterisco vezes o delta x. Então, esse é o delta y. Tudo bem? Agora, eu vou pegar esse delta y e vou substituir bem aqui, ó. Tá? Logo, a distância do ponto PI ao PI menos 1 será igual a raiz quadrada de delta x ao quadrado mais o delta y ao quadrado, só que o delta y é isso. Então, é o f' do xi asterisco vezes o delta x, tudo isso aqui ao quadrado. Tá? Então, vai ficar esse ao quadrado vezes esse ao quadrado. E o delta x, com esse delta x ao quadrado, eu vou pôr em evidência. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de delta x ao quadrado, em evidência. Quando eu coloco ele ao quadrado, aqui sobra 1. E aqui sobra a derivada no ponto xi asterisco ao quadrado. Aqui sobra f de xi asterisco ao quadrado, tudo isso aqui dentro da raiz. Tá? Só que a raiz de um produto é o produto das raízes. E a raiz quadrada de delta x ao quadrado é o próprio delta x. Estou tomando delta x positivo. Tá? Então, daí, eu tenho que a distância entre os pontos PI e PI menos 1 vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais a derivada da função no ponto xi asterisco ao quadrado vezes aqui fora da raiz do delta x. Então, tem essa expressãozinha aqui para a distância desse ponto a esse aqui. O comprimento desse segmento. Só que isso vale para todos os intervalos. O i varia de 1 até n. Estou subdividindo isso aqui em n intervalinhos. Tá bom? Portanto, se eu somar todas as distâncias de cada segmentozinho daquele, se eu somar todas essas distâncias, eu vou ter uma aproximação para o comprimento da curva. Se eu disser que o comprimento da curva é L, então esse L vai ser aproximadamente
a soma, quando i varia de 1 até n, dessas distânciazinhas aqui, ó, raiz de 1 mais f' de xi asterisco ao quadrado vezes o ΔX. Concorda ou não? Tudo bem? Então, quando eu somo todos esses segmentos aqui, ó, todos esses comprimentos, eu tenho uma aproximação para o comprimento original da curva, que eu estou chamando de L. Como é que eu faço para essa aproximação melhorar? Eu faço n aumentar. Ou seja, eu aumento o número de subintervalos e, portanto, consequentemente, eu estou diminuindo cada vez mais o tamanho desses intervalinhos. Tá bom? E aí, eu vou dizer que esse comprimento vai ser o limite, quando eu faço n tender ao infinito, limite desse somatório. Do i varia de 1 até n, da raiz quadrada de 1 mais f' de xi asterisco ao quadrado vezes ΔX. Só que isso é uma soma de rima. E esse limite, se ele existir, isso aqui vai ser a integral no intervalo que a gente definiu de a até b, né, de a até b, da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função f de x ao quadrado. Então, eu derivo a f e elevo ao quadrado dx. Então, essa daqui é a formulazinha para a gente encontrar o comprimento de arco. Sendo que esse arco tem que ser modelado por uma função em um certo intervalo. Alguma dúvida? Tudo bem? Então, você tem que calcular a derivada da função, elevar ao quadrado essa derivada, somar com 1, tirar a raiz quadrada e integrar isso aqui no intervalo de a até b. Então, o fato de você ter que derivar e depois elevar ao quadrado é por esse fator aqui, e além disso, está tudo dentro de uma raiz quadrada, por conta disso que, como eu falei para vocês, muitas vezes recai numa integral muito complexa para se calcular. Mas com o uso da tecnologia a gente consegue fazer isso mais facilmente. Tá bom? Aqui um desenhozinho mais bonitinho do que o meu ali, ó. Em azul é a curva e em vermelho são os segmentos, tá? Em vermelho são os segmentos para vocês verem que é aproximadamente, tá? Não é exatamente igual, mas quando você passa o limite e integra, aí passa a ser exatamente o comprimento da curva, tá bom? Vamos fazer um exemplo. Ficou claro? Alguma dúvida nisso aí? Então vamos fazer um exemplo. Vamos fazer esse exemplo aqui. Encontre o comprimento de arco da curva. Letra A, y igual a 2x mais 1, com x variando de 1 até 4. Tá? Então, quando x varia de 1 até 4, qual é o comprimento da curva y igual a 2x mais 1? Então, vamos fazer aquilo lá. Qual é a primeira coisa? Lembra que o comprimento de arco é a integral de a até b, no intervalo que você está definindo, no caso de 1 até 4, da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado dx. Então, primeira coisa que eu faço, vou determinar a derivada da função. Tá? Quem que vai ser a derivada da função f? Derivada de 2x mais 1 é 2. Então, esse comprimento vai ser a integral, o intervalo de a a b vai ser de 1 a 4, da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função deu 2, então 2 ao quadrado dx. Tá bom? Ou seja, isso aqui vai ser igual a raiz. 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5. Então, vai ficar raiz quadrada de 5, que é constante. Então, posso tirar da integral. Então, isso vai ser raiz quadrada de 5 aqui fora, vezes a integral de 1 até 4 de dx.
tá bom? Que não aparece, mas tem um 1 aqui, né? Então eu estou integrando essa constante igual a 1. A integral de 1 é x. Então, o comprimento daquela curva, daquele arco, vai ser raiz quadrada de 5 vezes primitiva de 1 dx é x, variando de 1 até 4. Né? Então, isso aqui vai ser igual a raiz de 5 vezes 4 menos 1, que dá 3 raiz de 5. Então, esse daqui é o comprimento do arco definido por essa função no intervalo de 1 até 4. Observa que, é claro, aqui eu fiz um exemplo de uma função afim. Eu não precisava disso para calcular essa distância. Né? Porque se é uma função afim, qual é o gráfico dessa função? Passa aqui no 1. Quando x é igual a 1, vai dar 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Vou pegar aqui 3. E aqui 1. Tá? Então ele passa bem aqui. E quando x é 4, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Então 9 aqui, ó. Então é uma reta. O gráfico daquela função é uma reta. Então estou querendo esse segmento. Eu não precisava de integral para calcular esse segmento. Mas é só para vocês entenderem como que é a dinâmica do processo. Tá? Esse segmento aqui, obviamente, a gente conseguiria calcular simplesmente por Pitágoras. Tá? Porque aqui mede 6, né? E aqui mede 3. Tá bom? Era só aplicar Pitágoras aqui. Tá? Vai dar o mesmo resultado. Ok? Alguma dúvida até aí? Letra B. Letra B. Encontre o comprimento de arco da curva y igual ao log natural da secante de x com x variando de 0 a π sobre 4. Aí essa daqui o negócio já é mais embaixo. Porque a gente não faz a mínima ideia de como que é o gráfico da função log natural da secante. Né? Eu não sei como que é essa curva. Com certeza não é uma reta. Né? Eu chuto que não é uma reta. Então, se não é uma reta, meu filho, você já não vai conseguir fazer usando Pitágoras ou algum conhecimento básico. Você vai conseguir fazer só usando a integral mesmo. Tá? Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Calcular a derivada. Qual é a derivada do log natural da secante? Derivada do log natural da secante. Quero derivar isso aqui. Observe que eu tenho que usar a regra da cadeia, certo? Derivada do log natural de secante é 1 sobre a secante, porque a derivada do log de x é 1 sobre x. Só que eu estou fazendo uma composição, eu tenho que usar a regra da cadeia. Então, vezes a derivada da secante. Qual é a derivada da secante? Dessa vez eu não vou errar. Lembra que numa outra aula eu falei errado, não foi? Derivada da secante, qual é? Secante vezes tangente. E aqui, ó, posso cancelar esse com esse. Isso aqui dá tangente de x. Tá? Então, a derivada da função é a tangente. Derivada da log natural da secante é a tangente. Aí eu vou pegar isso e vou substituir lá na fórmula do comprimento de arco. Então, o comprimento de arco vai ser a integral, intervalo de integração de 0 a π sobre 4, a raiz quadrada de 1 mais, a derivada da função é tangente, então vai ficar tangente ao quadrado de x, porque aqui na fórmula ó, tem um quadrado. Derivada ao quadrado, então é tangente ao quadrado de x. Então tem que derivar isso, tem que integrar isso aí. Como é que a gente integra isso? Aí você pode, se você lembrar da identidade trigonométrica 1 mais tangente ao quadrado, fica mais fácil. Vocês lembram o que é 1 mais tangente ao quadrado de x? Se você não lembrar, a maneira mais prática de você visualizar é substituir quem é a tangente. Não é seno por cosseno? Então tu coloca aqui seno por cosseno, vai ficar seno ao quadrado por cosseno ao quadrado. Aí tira o mínimo, vou fazer para ajudar vocês. 0 a π sobre 4, raiz quadrada de 1 mais seno ao quadrado de x por cosseno ao quadrado de x, dx. Tá? Aí tira o mínimo, vai ficar
raiz quadrada, não era para fazer isso, porque vocês deveriam saber quem é essa identidade, mas tudo bem. Vai ficar cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado por cosseno ao quadrado dx, tá? Então isso aqui vai ser integral de 0 a π sobre 4. Quem que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? 1. Relação fundamental da trigonometria. Então isso daqui é raiz quadrada de 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Mas quem é 1 sobre cosseno ao quadrado? Secante ao quadrado, certo? Então, 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Essa identidade é importante, tá? Então, isso aqui vai ser igual a raiz integral de 0 a π sobre 4 da raiz quadrada da secante ao quadrado de x dx, tá? Vou anotar bem aqui, ó. Secante ao quadrado de x é 1 mais tangente ao quadrado de x. Isso aqui é uma identidade trigonométrica importante, tá? Belezinha? Alguma dúvida até aí? Bom, eu estou no intervalo positivo, a secante nesse intervalo ela é positiva, então a raiz quadrada da secante ao quadrado eu posso cancelar a raiz com esse quadrado. Π sobre 4, secante de x dx. Certo? Então, olha só, cheguei numa integral, que é a integral da secante. Vocês lembram qual é a integral da secante? A primitiva da secante? Alguém lembra? Normal, essa daí não é tão... É o log natural do módulo da secante mais a tangente. Isso aqui tudo variando de 0 a π sobre 4. Eu não vou refazer esse cálculo, tá? Olhem lá na aula de substituição, método da substituição. Eu fiz essa daí lá, tá? A ideia é você pegar essa secante, só te dar a ideia. Secante, aí isso aqui é o mesmo que isso aqui, ó. Secante vezes secante mais tangente. Tu multiplica e divide por secante mais tangente. Tá? Aí tu faz a distributiva, vai ficar secante ao quadrado mais secante vezes tangente. Aí tu chama de u esse denominador. E calcula a diferencial dele. Quando tu calcular a diferencial dele, vai dar exatamente esse fator de cima. Tá? Aí o resultado vai dar isso, log natural disso. Tá? Não vou refazer esse cálculo, que já está feito. Tá bom, então isso aqui vai ser igual, o comprimento vai ser igual ao log natural do módulo secante de π sobre 4 mais tangente de π sobre 4 menos o log natural do módulo da secante de 0 mais tangente de 0. Tá bom? Então isso aqui vai ser o log natural. Secante é 1 sobre cosseno. Quanto que é o cosseno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2, certo? Então isso aqui é módulo de 1 sobre o cosseno, que é raiz de 2 sobre 2. Mais, quanto é a tangente de π sobre 4? 1. Menos, log natural. Secante é 1 sobre cosseno. Quanto é o cosseno de 0? 1. Então vai ficar 1 sobre 1, que dá 1. Tangente de 0, porque o seno de 0 é 0. Log natural de 1 é 0. Então isso aqui vai ficar o log natural. Aqui eu inverto, 2 sobre raiz de 2 mais 1. Então esse é o log natural. Vou racionalizar para deixar bonitinho, né? Na prova de vocês, gente, tenta simplificar os cálculos. Nessa avaliação eu pedi, calcule a derivada lá num dos itens. O cara só aplicou a regra, não desenvolveu mais nada na conta. Aí tem que saber, tem que desenvolver, tá? O cálculo. Aqui cancela. Raiz de 2 mais 1. Não estou dizendo que é preciso calcular tudo. Mas, pô, só aplicar a fórmula também aí já é demais, né? Alguma dúvida nisso aí, gente? Tá bom? Tá claro isso? Então tá. Então treinem. Tem várias questões lá no livro, nas listas, etc. Tá? Vamos para a próxima aplicação? Trabalho. Tá? Vamos para trabalho. Eu já estou te dando a definição de trabalho aí, mas deixa eu te explicar. Vamos relembrar um pouquinho o que é trabalho, né?
Trabalho é transferência de energia, né, através de uma força, né? Quando você transfere energia de um corpo a outro corpo através de uma força, você está realizando trabalho. Tá? Se você tem um blocozinho aqui, ó, suponha que você tem um corpo rígido aqui, e você quer deslocar esse corpo do ponto A até um ponto B, aí você aplica uma força aqui nele. Se essa força for constante, né, lembra que força é uma grandeza vetorial, né? Você tem um deslocamento aqui, que é outra grandeza vetorial. O trabalho realizado vai ser o produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento. É isso? E aí, portanto, isso aqui vai ser a norma aqui da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores. Lembra disso, né? Já estudaram isso? Não? Mas você lembra que lá no ensino médio vocês estudaram trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento, o professor falou. Né? Se a força e o deslocamento tiverem mesma direção e sentido, esse ângulo θ aqui entre eles é 0. Portanto, cosseno de θ é quanto? É 1. Então fica só o produto da força pelo deslocamento. Tá bom? Nesse caso aqui, o deslocamento seria a distância entre o ponto B e o ponto A. Então ficaria, o trabalho seria, nesse caso aqui, seria a força vezes B menos A. Esse deslocamento de A até B. Tá bom? Tá, mas isso aqui, gente, é para isso aqui, ó. Quando a força é constante. Ou seja, a aceleração é constante. Né? Porque força é massa vezes aceleração. Né? Quando a aceleração é constante, você tem isso aí. Agora, em geral, a aceleração não é constante, portanto, a força aplicada não vai ser a mesma para todo o deslocamento, para todo esse trajeto. Né? Então, se a força variar nesse intervalo, ou, por exemplo, se nesse ponto aqui eu tiver uma certa intensidade de força, aqui eu já tenho outra, aqui eu já tenho outra, aqui eu já tenho outra, e assim por diante, se ela variar, se a força não for constante, o que vai acontecer? Como é que a gente calcula o trabalho? Não sei. Isso aqui é somente quando a força é constante. Quando a força não é constante, a gente não sabe. Mas aí a integral de Riemann te ajuda. Tá? Como é que a gente vai fazer? Vamos supor aqui, ó. Bloquinho aqui, de A até o ponto B. Vou aplicar uma força que não é constante. Ela varia quando x varia de A até B. Tá bom? Então essa força é dada por uma certa função. Vamos considerar isso. Eu tenho uma função que modela a força nesse intervalo. Como é que a gente faz para calcular o trabalho realizado para deslocar esse bloco daqui até aqui? Essa é a ideia. O que a gente vai fazer? A gente vai particionar o intervalo AB. Mesma historinha de sempre, tá? Eu vou particionar esse intervalo. Vou pegar subintervalos aqui, pode ser de mesmo comprimento, para a gente fixar as ideias. E eu vou olhar para o iésimo intervalo. Intervalo de extremo esquerdo, xi menos 1. Extremo direito, xi. Vou olhar para esse intervalo. Observe que são intervalos pequenininhos. Intervalos cada vez menores, tá? Então, o intervalo aqui não parece pequeno, né? Mas intervalo bem minúsculo. Esse ponto está bem próximo desse. O deslocamento daqui para cá é quanto, gente? Delta x, concorda? Delta x, daqui para cá, ó. Isso aqui é delta x. Tá? E aí, se esse intervalo for muito pequeno, eu posso considerar que a força nesse intervalo, a força exercida nesse intervalo, é constante. Se o intervalo for bem pequenininho.
Concorda? Tá bom? Então, vou considerar, sendo esse intervalo bem pequeno mesmo, que a força nesse intervalinho aqui, ela é constante. Ou seja, a força nesse intervalo I, ela é constante. Constante e igual a quanto? Ah, eu vou tomar um ponto amostral desse intervalo. Tomo um ponto amostral dele, um xi asterisco. E a força nesse intervalinho eu vou considerar como sendo o f de xi asterisco. Tá bom? Ok? Pergunta: qual é o trabalho realizado para deslocar esse bloco nesse intervalinho bem pequeno? Ou seja, qual é o trabalho no intervalo I? Vai ser o quê? Vai ser a força nesse intervalo, que é o f de xi asterisco, vezes o deslocamento, que é delta x. Concorda? Tudo bem? Isso é o trabalho para esse intervalinho. Só que eu tenho um trabalho aqui, eu tenho outro aqui, eu tenho outro aqui, tenho outro aqui. E o trabalho total vai ser o quê? Vai ser a soma desses trabalhos. Tá? Então, o trabalho vai ser aproximadamente igual à soma, quando I varia de 1 até N, de f de xi asterisco delta x. Certo? É o trabalho real, digamos assim? Não, mas é uma aproximação. Como é que eu faço para melhorar essa aproximação? Eu refino cada vez mais o meu intervalo AB, ou seja, eu particiono ele cada vez mais, faço o n tender a infinito. Tá? Então, vou pegar o limite desse somatório aí. Então, você pega agora o limite desse somatório. Então, o trabalho vai ser o limite, quando n tende a infinito, desse somatório. I varia de 1 até N, f de xi asterisco delta x. Se esse limite existir, esse vai ser o resultado do trabalho. Tá? Isso aqui é uma soma de rima. Então, o trabalho vai ser igual a integral no intervalo que eu estou trabalhando, que é de A até B, da função f de x dx. Então, tá aqui. É assim que a gente vai calcular o trabalho quando você tem uma força que não é constante. E observa que essa fórmula aqui, ela vale também para quando a força for constante. Né? Porque se a força for constante, então aqui eu já não tenho mais uma função, eu tenho uma constante. Essa constante eu posso tirar da integral. Então vai ficar, o trabalho exercido vai ser f vezes a integral de A até B de dx. Só que a integral de A até B de dx, primitiva de 1 dx é x variando de A até B, que é B menos A. Então isso aqui vai ficar f vezes B menos A, que era o que a gente tinha quando a força era constante. Ou seja, a expressão aí, ela é válida tanto para a força variável quanto para a força constante. Alguma dúvida? Então, assim que a gente vai calcular trabalho. Tá? Vai ser integral da função força. Tá? Olha um exemplo. Uma partícula é movida ao longo do eixo x por uma força que mede f de x igual a 10 sobre 1 mais x ao quadrado, o 1 mais x, tudo ao quadrado, newtons. Tá? Em um ponto, a x metros da origem. Calcule o trabalho realizado para mover a partícula da origem até 9 metros. Só uma coisa que eu esqueci de comentar, vocês lembram qual é a unidade de trabalho, né? Qual é? Joule, né? Que é Newton vezes metro. Né? Você tem aqui a força dada em Newton, o deslocamento no SI é dado em metros. Então, Newton metro, que é o Joule. Tá? Então, vamos lá. Nesse exemplo, a função... bota lá para mim a função, por favor. 10 sobre 1 mais x, tudo ao quadrado, newtons. Para cada ponto x, eu tenho uma certa intensidade. Eu quero calcular o trabalho realizado para mover a partícula da origem, que é 0, até 9 metros. Então, o trabalho aqui vai ser integral dessa função, que é 10 sobre 1 mais x
ao quadrado dx, em que intervalo? De 0 a 9. Ok? Então pronto, é só integrar isso aí e ver quanto é que dá. Então esse trabalho vai ser, esse 10 é constante. Aliás, bora fazer, qual é a técnica que a gente pode usar aqui? Substituição, né? Se eu fizer u igual a 1 mais x, o du vai ser igual ao dx, né? O derivado de x é 1. Então du é dx. E aí eu vou trocar logo os limites de integração. Quando x é 0, o u, 0 mais 1 é 1. Quando x é 9, o u, 9 mais 1 é 10. Tá? Então, trocando os limites de integração logo, o trabalho vai ser, vou colocar bem aqui, o trabalho vai ser a integral, quando x é 0, o u é 1. Quando x é 9, o u é 10. De 10 sobre 1 mais x é u. Então, u ao quadrado, o dx é du. Então, du. Ok? Ou seja, esse trabalho aí será igual. Esse 10 é constante, eu vou tirar. Integral de 1 até 10. Isso aqui eu vou inverter, é u elevado a menos 2 du. Tá? Então, isso aqui vai ser 10 vezes primitiva de u a menos 2. U a menos 2 mais 1 por menos 2 mais 1. Isso aqui variando de 1 a 10. Tá? Então, esse trabalho aqui vai ser igual a 10 vezes... Esse menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, vou colocar ele bem aqui logo. Menos. Tá? Eu vou fazer só o u variar de 10 a 1. Então, no 10, isso aqui vai dar 10 a menos 1. Menos, no 1, vai dar 1 a menos 1. Então, isso aqui vai ser menos 10 vezes 1 sobre 10 menos 1 a menos 1 é 1. Né? Então, se eu multiplicar com esse aqui, isso vai dar 10 vezes 1 menos 1 sobre 10. Né? Que eu troco o sinal esse com esse e esse com esse. 10 aqui. Então, 10 menos 1 dá 10. 10 vezes 1, 10. Menos 1 dá 9. 9 por 10 vezes 10. Corto 10 com 10 dá 9. Então, o trabalho é 9 joules. 9 joules. Pronto. 10, 9, 9 por 10, 10. Tá? Ok? Alguma dúvida? Tá? Então é bom que a gente usou a definição de trabalho via integral, tá? Uma força variável, força igual a essa. E já treinamos mais uma vez técnica da substituição. Vai aparecer isso aqui na tua prova também. Tá? Não esquece. Alguma dúvida aí, pessoal? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá claro mais essa aplicação aí? Tá, olha a próxima. Próximo exemplo. A lei de Hooke afirma que a força necessária para manter uma mola esticada a x unidades além do seu comprimento natural é proporcional a x, isto é, f de x é igual a k vezes x, onde esse k é uma constante, é a constante da mola. Tá? Suponha que 2 joules de trabalho sejam necessários para esticar uma mola do seu comprimento natural de 30 centímetros, o comprimento natural dela é 30 centímetros, para 42 centímetros. Ou seja, quanto esticou de 30 para 42? 12 centímetros, certo? Então, para esticar 12 centímetros, ou 0,12 metros, que a gente vai trabalhar no SI, então, para esticar 0,12 metros, o trabalho realizado foi de 2 joules. Pergunta-se, quanto trabalho é necessário para esticar a mola de 30 centímetros para 40 centímetros? 30 não, 35 centímetros para 40 centímetros.
Ou seja, o comprimento natural dela é 30. Então, ele vai puxar até de 35 e eu quero saber o trabalho realizado para puxar de 35 até 40. Ok? É isso que eu quero saber. Bom, então como é que a gente faz essa? Bom, a força é igual a constante, que é positiva, vezes x. Tá? Esse K aqui é positivo, tá? Pela lei de Hooke. E aí ele disse que o trabalho foi de 2 joules quando você quer esticar a mola do comprimento natural dela do 30 para o 42 centímetros. E ele pergunta qual é o trabalho para esticar de 35 para 40 centímetros. Tá bom? Então vamos lá. Esse trabalho aqui, que foi de 2 joules, ele vai ser igual a integral do comprimento natural, que é 30, então é 0, partindo do 0, que é o comprimento natural, até 40 centímetros. Daqui para cá, tem 12 centímetros. Só que como eu vou trabalhar no SI, 12 centímetros é 0,12 metros. Ok? Então, integral de 0 a 12 dessa função. K vezes x. Dx. Alguma dúvida? Tudo bem? O K é constante, então eu vou tirar ele da integral. Então, 2 vai ser igual a K vezes primitiva de x, x quadrado sobre 2. Variando de 0 a 0,12. Tudo bem? Calcula a variação. 2 vai ser igual a K vezes no 0,12. Isso vai dar 0,12 ao quadrado sobre 2. E no 0 isso dá 0. Então, essa constante K aqui, ó, ela é 2 vezes 2, 4, sobre 0,12 ao quadrado. Tá? Então, essa daqui é a constante. Nem vou calcular isso aqui ainda, deixa do jeito que está aí. Tá bom? Essa é a constante. Portanto, como que vai ficar a nossa função? Vai ficar essa constante vezes x. E agora eu vou integrar essa função no intervalo correspondente para eu poder encontrar o trabalho que ele está pedindo. Ok? Tá bom? Aqui, ó, eu vou integrar de quanto a quanto? Aqui é 35 centímetros. Então, já esticaram a mola 5 centímetros, porque o comprimento natural é 30. Então, eu vou integrar de 0,05 metros, que é 5 centímetros, até quanto? 0,1 metro, que é 10 centímetros a partir do comprimento natural. Ok? Tá? Então, a integral lá vai ficar assim, ó. O trabalho vai ser igual a integral, como é que eu falei? 0,05 até 0,1. Até 0,1. De K, qual é a constante? É 4 sobre 0,12 ao quadrado vezes x dx. Tá? A constante já estou usando dali que eu já obtive aqui, ó. A constante é isso. Tá? E a função é K vezes x. Então, isso aqui é constante, vou tirar da integral. 4 por 0,12 ao quadrado, vezes primitiva de x, x quadrado por 2, variando de 0,05 a 0,1. Esse 2 aqui ele é constante, eu posso tirar para cá. Então, 4 sobre 0,12 ao quadrado, vezes 1 sobre 2, vezes, vou aplicar o 0,1, desculpa, ao quadrado, menos 0,05 ao quadrado. Tá bom? Esse 4 com esse 2 aqui, ele cancela, sobra um 2. Então, o trabalho vai ser igual a 2 sobre 0,12 ao quadrado, vezes 0,1 ao quadrado, menos 0,05 ao quadrado.
Aí você faz essa conta aí, que eu não vou fazer, obviamente, para a gente ganhar tempo. E quando você fizer essa conta, o trabalho realizado aí vai ser igual, deixa eu ver aqui, aproximadamente igual a 1,04 joules. Tá? Então tem que dar aproximadamente isso aqui de trabalho. Ok? Mas o mais importante nesse caso aí não são os cálculos, é você entender o processo. Tá? Então olha só, segunda aplicação, alguma dúvida? Tudo bem? Segunda aplicação de hoje. Primeira, comprimento de arco. Segunda, trabalho. Tá? Por uma força não constante. Tá bom? Duas aplicações importantes, tá? Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo tranquilo? Já posso cobrar umas 2 dessas na prova? Qualquer coisa eu reelaboro a prova, né? Já tem uma, posso colocar mais de uma. Tá bom? Vamos falar de pressão e força hidrostática para a gente fechar as nossas aplicações, tá? Eu começo com a definição de pressão sobre uma superfície de área A aí para vocês, tá? Então, pressão, se uma força de magnitude F for aplicada a uma superfície de área A, então definimos a pressão exercida pela força sobre a superfície como sendo pressão igual à força sobre a área, tá? Então, o que está acontecendo aí? Vamos supor que você tem uma placa aqui, ó. A gente vai trabalhar com força hidrostática, né? Então, vamos supor que tem uma placa de área A. E a gente vai mergulhar essa placa na horizontal. A gente vai pegar essa placa na horizontal e vamos mergulhar ela. Tá? Em um certo fluido, em certo líquido. Vou até colocar aqui uma caixinha aqui. Assim, ó. Tá? Então a gente vai deitar ela horizontalmente a uma certa profundidade aqui. Supor que esse recipiente aqui pode ser um recipiente, um mar, qualquer coisa, tá? Só para a gente entender a ideia. Aqui está cheio de um fluido. Então esse fluido exerce uma pressão sobre essa superfície, certo? E a profundidade aqui, ó, é H. Vamos pegar uma profundidade H. Tá bom? Então, o que a gente falou? O que a gente viu lá naquela definição? A pressão que esse fluido vai exercer sobre essa superfície vai ser a força pela área. Né? Pressão, força pela área. Ok? Tudo bem? Força pela área. Agora, que força é essa? A força que o líquido está exercendo sobre essa superfície vai ser o peso desse líquido. Tá bom? Agora, a gente vai olhar somente para a quantidade de líquido, ou de fluido, né, no caso,
que está acima dessa superfície. Tá bom? Deixa eu ver se eu coloco de amarelo aqui assim. Meio poluído, mas é só pra gente entender. Aqui também tem uma área A. Certo? Então a força gravitacional vai ser massa vezes aceleração da gravidade. Ok? Tudo bem até aí? Agora, que massa é essa? A massa do fluido, que está imediatamente acima dessa placa, que é a placa que eu mergulhei. Certo? Agora, vamos supor que esse fluido, esse líquido, tem uma certa densidade, ρ. Uma massa específica aí. Tá? Como é que a gente calcula densidade de um fluido? Massa específica desse fluido? Massa pelo volume. Ou seja, se eu quero a massa e se eu tenho a densidade, eu pego densidade, multiplico pelo volume, eu vou obter a massa desse líquido aí. Ok? Eu vou substituir isso aqui bem aqui, ó. Então essa força aí vai ser densidade vezes a gravidade vezes o volume. Certo? Agora, que volume é esse? É essa quantidade de água que está em cima da placa. Ok? Como é que eu faço para calcular essa quantidade de água? Isso aqui é como se fosse um prisma. Concorda? Então você pega a área na superfície e multiplica pela altura, que é a profundidade. Você mergulhou. Certo? Então, esse volume aí força ser igual densidade, gravidade, o volume vai ser a área multiplicada pela altura, pela profundidade. Ok? Então assim que a gente calcula a força que aquele fluido vai exercer sobre essa placa de área A. Essa força depende do quê? Da área e da profundidade. Né? Então, a aceleração da gravidade constante, a densidade do fluido constante. Tudo bem? Alguma dúvida? E aí é assim, ó, a brincadeira é a seguinte. Qualquer ponto nessa placa, ele recebe a mesma pressão. Certo? Então, numa mesma direção. Então, qualquer ponto ele recebe a mesma pressão. E a pressão, a gente viu que é força pela área. Então, a pressão vai ser a força, que é isso aqui, ó, dividido pela área. Só que eu posso cancelar essa área por essa área. Então, eu tenho que a pressão vai ser densidade, gravidade vezes profundidade. Tá bom? Então, a pressão que esse fluido vai exercer sobre essa placa é dada por aquela expressão, e em qualquer ponto dessa placa a pressão vai ser a mesma. Todos estão em uma mesma horizontal, direção horizontal. Tá? Agora, se eu tomar um ponto aqui, a pressão já é diferente dessa. Por quê? Porque a profundidade é diferente. Não é assim? Tudo bem? Tranquilo? Tá, aí tudo está muito bonitinho, tá? Mas onde é que o senhor quer chegar, professor? A questão é a seguinte. Aqui eu estou mergulhando uma placa na horizontal. E se eu colocar uma placa na vertical? Qual é a força que o fluido vai exercer nessa placa verticalmente? Se eu coloco ela verticalmente, se eu mergulho ela verticalmente. Ou seja, se eu fizer algo desse tipo aqui, ó.
Se eu botar aqui, ó, uma placa aqui, ó, vertical, na parede desse recipiente, cheio de um certo líquido, qual é a força que esse líquido, a força hidrostática que esse líquido, está exercendo nessa placa? É isso que a gente quer saber. Ali é quando a gente mergulha ela na horizontal, horizontalmente, né? Aqui, se eu mergulho ela na vertical, qual é a força que esse líquido vai exercer nessa placa? Hã? A questão é a seguinte. Vamos supor que essa placa ela tem uma certa altura aqui, né? Uma certa altura aí. A pressão nesse ponto aqui da placa é diferente da pressão nesse, certo? Então a força vai variar daqui para cá. Ok? Esse é o grande problema. Essa é a grande diferença entre você mergulhar a placa na horizontal ou na vertical. Na horizontal, a pressão é a mesma em qualquer ponto da placa. Na vertical, a pressão é diferente. Então, como é que a gente pode fazer? Aí vem, rima e nos ajuda novamente, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Suponha que essa daqui é a placa mergulhada na vertical. Mergulhou aqui a placa aqui, ó. Tá? Na vertical. Tá? Aí ela, daqui para cá, tem um ponto A, daqui para cá eu tenho um ponto B. Tá bom? A alturazinha da placa. Beleza? Aí eu vamos supor que aqui esteja o líquido, né? A placa está mergulhada em um certo líquido, em um certo fluido. Então eu vou colocar um eixo orientado aqui para baixo, partindo aqui do zero. Aqui o zero é a origem. Então daqui para cá mede A, daqui para cá mede B. Então esse comprimento daqui para cá é B menos A. Certo? Aí o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse intervalo AB e vou particionar ele. Então vou dividir ele em subintervalos. E aí eu vou olhar para o iésimo intervalinho aqui, ó. Vou olhar para esse intervalinho aqui, ó. Olhar para esse intervalinho, tá? E aí eu vou olhar para esse retângulo, para essa faixa aqui, ó, pertencente à placa. Essa faixazinha aqui, ó. Observe que eu estou tomando intervalinhos bem pequenos, certo? Então essa faixazinha é bem estreitinha, quase que uma linha só. Tá bom? Portanto, eu posso dizer que em qualquer ponto dessa placa, a pressão é a mesma. Concorda ou não? Tudo bem? Nessa faixa aqui, qualquer ponto, a pressão é a mesma. Não é verdade para outra faixa. Se eu pegar outra faixa aqui, ó, a pressão aqui é diferente da pressão aqui. Mas para essa faixa aqui, se ela for bem fininha, qualquer ponto nela, eu posso afirmar que a pressão em qualquer ponto dela é aproximadamente a mesma. Tá bom? Portanto, a força vai ser a mesma em qualquer ponto dessa faixa. Alguma dúvida até aí? Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Qual é o comprimento dessa faixazinha aqui? Delta X. Estou tomando o comprimento do intervalo. Tá? Então, qual que vai ser a pressão? Estou tomando o iésimo intervalo, tá? A pressão nesse iésimo intervalo aí. Olha só, a pressão é densidade do líquido, vamos supor que esse líquido tem uma certa densidade, aceleração da gravidade vezes a profundidade, certo? Então, nesse iésimo intervalo, a pressão vai ser densidade, gravidade, vezes a profundidade, que vai ser a distância aqui da origem
até esse ponto. Certo? Então, eu vou tomar aqui, ó. Se aqui for um certo ponto xi, então daqui para cá vai ser o h de xi. Tá? Profundidade desse ponto. H de xi. Belezinha? E qual que vai ser a força? A força, a pressão, é força pela área. Então, a força é pressão vezes área. Concorda? Então, a força, nesse ésimo intervalinho aí, vai ser a pressão desse intervalo vezes a área. Mas que área? A área dessa faixa. Que é um retângulozinho. Certo? Então, olha só. Então, a força nesse ésimo intervalo vai ser a pressão, que foi isso. Densidade, gravidade, profundidade, lá do ponto xi, vezes a área. Que área? Como é que calcula a área desse retângulo? É a base dele, vai ser esse comprimento aqui, ó. Ou essa largura aqui, ó. Que dependendo do ponto x que eu tomar, essa largura vai ser diferente. Porque se eu tomar um ponto x aqui, a faixazinha vai ser essa daqui, ó. E essa largura é diferente dessa. Certo ou não? Essa largura é diferente dessa. Se eu tomar uma faixazinha bem aqui, ó. Essa largura é diferente dessa também. Então, essa largura, ela vai variar de acordo com o ponto x que tu vais tomar no teu intervalo AB. Certo? Então, isso aqui eu vou chamar de W de xi. Esse W vai ser a largurazinha. A largura da placa referente ao ponto xi no intervalo de comprimento ΔX, tá? Então, essa força aqui vai ser, aliás, a área vai ser W de xi, que é a largura, vezes a altura, que é o ΔX. Então, essa daqui é a força que o fluido vai exercer no iésimo intervalinho aqui. De novo, densidade do líquido, gravidade, profundidade, largura da placa referente a este ponto, e o ΔX é que é a altura desse retângulozinho, né? Que a área é base vezes a altura. Tá bom? Isso para o iésimo intervalo. Só que se eu fizer a soma de todas as forças exercidas em cada subintervalinho, em cada faixa, em cada partição do meu intervalo AB, eu vou ter que a força vai ser aproximadamente igual ao somatório, quando I varia de 1 até N, dessa expressão. Densidade, gravidade, altura, largura, ΔX. Vou ter isso aqui. Ó. Como é que eu faço para essa força? Isso aí é uma aproximação. Como é que eu faço para essa soma se aproximar cada vez mais do valor verdadeiro da força? Faço o N tender para infinito. E se o limite existir, o resultado desse limite vai ser a força. Tá? Então, fazendo o N tender a infinito, essa força vai ser o limite, quando N tende ao infinito, do somatório de ir variando de 1 até N, a densidade, gravidade, profundidade, H de x, largura, H de xi, W de xi, vezes ΔX. Então, essa daí é a força. Só que isso aqui, novamente, é uma soma de rima. E se esse limite existir, esse limite vai ser, na verdade, uma integral. Integral de quanto a quanto? De A até B, da densidade vezes a gravidade, vezes a profundidade, vai variar de acordo com x, vezes a largura da placa, pode variar também de acordo com o x que você tomar, dx. Tá? Então, vou colocar isso aqui. Então, a força vai ser a integral de A até B
densidade, gravidade, profundidade, largura dx. E observa que esse parâmetro aqui da largura, ele vai variar conforme for o formato da tua placa. Certo? Mais uma vez, como eu falei aqui, ó. Aqui, peguei uma placa desse jeito, essa largura é diferente dessa. Então você vai ter que encontrar uma expressão que te permita calcular a largura da placa para qualquer ponto que você tomar no intervalo. Tá? Mas a expressão via integral é aquela. Alguma dúvida? Olha só esse exemplo. Aqui a definição, bonitinha, tá lá nas notas de aula. Olha esse exemplo. A face de um dique é um retângulo vertical com altura de 100 pés e extensão de 200 pés. Encontre a força total que o fluido exerce sobre a face quando a superfície da água está no nível do topo do dique. Então a água está exatamente bem aqui no topo desse dique. Quero saber qual é a força total que esse fluido, que a água, exerce sobre essa parede aqui desse dique. Considere o peso específico do fluido igual a 62,4 libra por pé cúbico. A peso específico, vocês lembram o que é? É o produto da densidade do líquido pela gravidade. Isso é o peso específico. Tá bom? Então, esse produto a questão já está te dando. Tá? Então, 62,4 libra por pé cúbico, o problema já está te dando. Ele quer saber somente a força. Tá bom? E observa que esse daí é um problema fácil. Por que fácil? Porque o formato da placa é retangular, então a largura é sempre a mesma. Então esse cara aqui, ó, ele é constante. Belezinha? Então olha só, exemplo. Bota lá de novo o desenho, por favor. O slide. Vou desenhar essa parte. Aqui é 100 pés. Aqui é 200 pés. Densidade, ele já falou, densidade vezes a gravidade, que é o peso específico, 62,4 libra por pé cúbico. Tá? E aí ele quer saber a força total que o fluido exerce sobre esse dique, né? Sobre a parede desse dique. Então olha só, bora fazer aquela brincadeira. E ele diz que o fluido, a superfície do fluido coincide com o topo do dique. Tá? Então é brincadeira. Eu vou colocar um eixo orientado aqui, ó, para nos guiar. Tá bom? E aí eu vou subdividir o intervalinho aqui. Observe que esse intervalo vai de 0 até 100, né? Porque a altura aqui do retângulo é 100. E aí eu vou olhar para esse ésimo intervalinho aqui, ó. Ou seja, vou olhar para essa faixazinha aqui, ó. Para esse retângulozinho. E aí eu vou usar aquela ideia que eu falei para vocês. Nessa faixazinha eu posso considerar que a pressão é constante para qualquer ponto dessa faixa. Tá? E aí, se eu tomar um ponto X aqui, ó, dessa placa, dessa faixa, e usar essa expressão, o que vai acontecer? Qual que vai ser a força? A força vai ser a seguinte. Força integral de 0 a 100, que é o intervalo que eu estou trabalhando, que é a altura aqui do dique, a parede do dique. Densidade vezes gravidade, que a gente já sabe quanto é. Profundidade. Se eu tomar um ponto X aqui, daqui para cá mede quanto? X. Se eu tomar um outro ponto aqui, daqui para cá vai valer o valor desse ponto. E assim por diante. Então, para qualquer X ali, a profundidade vai ser X.
certo? Largura, qual é a largura? Para qualquer ponto X que eu tomar, a largura vai ser sempre a mesma. E isso é legal, isso é bom pra gente. A largura vai ser quanto? 200 dx. Pronto. Isso aqui, ele já deu 62,4. Então, eu vou multiplicar isso por isso e vou tirar da integral. Então, a força vai dar... Economizar tempo. Quero fazer mais um exemplo. 12.480 vezes a integral de 0 a 100 de x dx. Beleza? Tá bom? Então, essa força vai ser igual a 12.480 vezes primitiva de x, x quadrado por 2. Isso aqui variando de 0 a 100. Tá? E aí é só calcular isso daí e ver quanto que isso vai dar. Então, essa força vai ser igual a 12.480 vezes... quando o x for 100 aqui vai ficar 100 ao quadrado sobre 2. Quando for 0, vai dar 0, tá? E aí quando você fizer essa conta, essa força vai dar 62.400.000. Aqui a unidade é libra, tá? Está calculando aqui no sistema americano, tá? Então aí é em libra. Beleza? Alguma dúvida? Belezinha? Mas a ideia aqui é você olhar qual é a profundidade do ponto que você está tomando e qual é a largura da placa referente a cada ponto que você vai tomar. Aqui foi bacaninha porque a placa era um retângulo. Agora, se tiver outro formato, né, aí a gente já tem que pensar diferente. Quer ver? Vamos fazer um exemplo. Um outro exemplo. Olha esse aí, ó. Uma placa com formato de um triângulo isósceles, com base de 10 pés e altura de 4 pés, é imersa verticalmente em um óleo de máquina, conforme mostra a figura a seguir. Encontre a força que o fluido exerce sobre a superfície da placa se a densidade de peso, que é o peso específico do óleo, for de 30 libras por pé cúbico. Ou seja, já está me dando aí o produto da densidade do fluido, do óleo, pela gravidade. Então, aquele ρ vezes a gravidade, ele já me deu. E aí a placa, olha, presta bem atenção aí para o desenho. Presta bem atenção aí para o desenho. Aqui eu tenho um triângulo isósceles. Né? E se eu colocar o eixo orientado aqui, ó. Se eu colocar o eixo orientado aqui. Aqui vale 0, que é a superfície do líquido, do óleo. E daqui para cá, ele já me deu uma medida, que daqui para cá vale 3 pés. Ou seja, bem aqui, ó. Bem aqui já é 3. Ok? Tem que ter atenção para isso agora. E a altura da placa é 4 pés. Então, daqui para cá, vale 4. Portanto, se aqui é... Oi? Me chamou? Não? Portanto, se aqui é 3, aqui vale 7. Certo? Porque a altura da placa é 4 pés. Belezinha? E a base desse triângulo, dessa placa, é 10 pés. E esse triângulo é um triângulo isósceles. Tudo certinho, 3, 4, 10, tá? Eu quero saber qual que vai ser a força, o peso específico, ele já me deu, densidade vezes a gravidade, é de 30 libras por pé cúbico. Tá bom? E agora, como é que a gente faz essa? Aí bora fazer a mesma coisa lá.
particiono o intervalo de 3 a 7 e olha para a iésima faixa aqui, ó. E eu vou olhar para esse retângulozinho aqui, ó. Agora olha só, presta atenção. A força vai ser a integral. Bora olhar logo os intervalos. Vai ser de quanto a quanto? De 3 a 7. A partir daqui, ó, na placa, até aqui. Certo? De 3 a 7. Densidade vezes a gravidade vezes profundidade. Agora, se eu tomar um ponto X aqui, ó, qual que vai ser a profundidade daqui até aqui? X. Certo? X vezes. E qual vai ser a largura? A profundidade e aqui a largura. Qual que vai ser a largura? Ou seja, qual que vai ser esse tamanho daqui para cá? Aí aqui, essa largura, a gente vai ter que fazer fora a parte. Né? Vamos ter que olhar separado. Porque olha só, aqui o triângulo é isósceles. Triângulo é isósceles. Bem aqui, daqui para cá vale X. Certo? Tudo daqui até aqui vale 4. E a altura do triângulo. Tá bom? A base do triângulo, da placa, é 10 pés. Quero saber quanto que vale essa largura daqui para cá, ó. Para um certo X, um tamanho X, quanto que vale essa largura daqui para cá? Bom, eu posso fazer uma semelhança de triângulo. Eu tenho dois triângulos retângulos aqui, ó, que são semelhantes. Esse e esse. Certo? Essa base desse triângulo maior é 5. E isso aqui eu vou chamar, se tudo aqui vai medir a largura, eu vou chamar isso aqui a largura por 2. Certo? Vai ser a metade. Que é um triângulo isósceles, ele vai partir no meio aí. Então eu vou tirar a semelhança. Olha só. Essa largura está para essa. L sobre 2 está para 5. Assim como essa altura está para essa. X está para 4. Certo? Não, desculpa, só um errinho aqui. Aqui não é x, aqui é x menos 3. Né? Porque x é daqui para cá, ó. Eu quero só essa distância daqui para cá. Então daqui para cá é x, daqui para cá é 3. Então daqui para cá é x menos 3. Tá? Ter cuidado com isso. Aqui é x menos 3. Tá bom? Agora, aí esse 5 vem para cá, ó. L por 2 vai ser igual a 5 vezes x menos 3 sobre 4. Esse 2 com esse 4 eu posso cancelar. Então a largura vai ser 5 vezes x menos 3 sobre 2. E observa que essa expressão me dá a largura para cada ponto x que eu tomar. Isso é que é bacana. Ou seja, estou tomando esse ponto x aqui, a largura vai ser aquela. Se eu tomar um outro ponto x mais aqui embaixo, eu pego o valor dele, substituo lá, vou ter a outra largura. E assim por diante. Tudo bem? Então, a gente já encontrou. E aí a gente pode substituir aqui e partir para o abraço, né? Então, daqui, ó, a força vai ser a integral de 3 a 7, densidade vezes gravidade. Quanto foi? 30 vezes x vezes a largura, que é isso, 5 x menos 3 sobre 2 dx. Tá? Então essa daí vai ser a integralzinha que a gente tem que calcular. Então olha, 30 por 2 dá 15,
15 vezes 5 dá 75. Então, força vai ser igual a 75 vezes integral de 3 a 7. De 3 a 7 de x vezes x dá x ao quadrado menos x vezes 3, 3x dx. Tem que calcular isso aí, tá bom? 3x, tá certo. Então a força vai ser 75 vezes primitiva de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Primitiva de 3x quadrado, x ao cubo sobre 3. Primitiva de 3x, 3x ao quadrado sobre 2. Isso aqui variando de 3 a 7. Tá? Então isso aqui vai ser igual... Essa força hidrostática aí vai ser igual a 75 vezes no 7. Isso vai dar 7 ao cubo sobre 3, menos 3 vezes 7 ao quadrado sobre 2, menos, e aí no 3, isso vai dar 3 ao cubo sobre 3, menos 3 vezes 3 ao quadrado sobre 2. Tá? E aí eu não vou fazer essa conta, vou deixar para vocês. Quando vocês fizerem essa continha, isso vai dar 3.400 libras. Tá? Então, essa daqui é a força. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem? Então, olha só recapitulando. Nós vimos hoje uma aplicação sobre comprimento de arco, uma aplicação sobre força e uma aplicação sobre trabalho, e uma aplicação sobre força hidrostática e pressão, tá? Na prova de vocês, pode vir qualquer uma dessas aplicações, já vem uma de volume, que eu já falei para vocês, vai vir uma de área e vai vir outras por aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e façam aquilo que eu falei para vocês. Deem uma olhada nas outras aplicações, porque isso vai ser importante para o curso de vocês, tá? Para a carreira de vocês. Então tem muitas aplicações boas lá no livro do Stuart e outros livros de cálculo, tá bom? E segunda-feira a gente vê na aula de revisão, tá? Até a próxima. Tchau.